Boa tarde, povo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Meditar na santa poderosa palavra de Deus. Na verdade dela sermos. Glória a Deus. Aleluia. Vamos iniciar aqui a nossa mensagem dessa tarde. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, queria convidar os irmãos que nós meditarmos nessa tarde, a santa poderosa palavra de Deus. Palavra viva, palavra eficaz, né? Glória a Deus, aleluia. Livro de Ezequiel, capítulo 37, a visão dos ossos secos, uma promessa de nova vida. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Então veio sobre minha mão do Senhor, e o Senhor me fez sair o Espírito e me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Fez-me passar ao redor deles de todos os lados, e eles eram muitos numerosos na superfície do vale. Estavam muito secos, e disse-me: filho do homem, acaso esses ossos viverão? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me então: profetiza sobre esses ossos, tu lhes dirás os ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que eu farei vir a vós o Espírito, e vivereis, e colocarei sobre vós tendões, e farei com que cresça sobre vós carne, estenderei sobre vós pele, e colocarei dentro de vós o Espírito, e vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Na visão do vale, né? Estava repleto de ossos, né? Seco. Exatamente seco, né? Extremamente seco. Então a resposta sobre a possibilidade de eles reviverem é evidente, mas não é dita pelo profeta, né? Eles tinham uma possibilidade, né, de viver, de aqueles ossos reviver, né? De ali ter uma transformação, né? Ali. Mas, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, né? E nós vemos aqui também, é uma profunda, vai ser uma profunda mudança no interior, né? Porque a força do Senhor os tornará fiéis, né? Porque na visão do vale, aqui repleto de ossos extremamente secos, a resposta sobre a possibilidade de eles reviverem é evidente, mas não é dita pelo profeta. Só Deus pode responder. Deus pode fazer humanamente o impossível, né? E dar vida a esses ossos, né? E dar vida a esses ossos. Em Deuteronômio, no capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. Versos 39, capítulo 32, versos 39. Agora vede que eu sou o mesmo, e não há outro Deus comigo. Eu faço morrer
e faço reviver. Eu firo, mas curo, e não há quem se salve de minha mão. Eita Deus. Forte, né? Me chama. Aqui está contextualizando. Nós estamos falando Ezequiel 37. Deuteronômio 32, 39. Agora veja que eu sou o mesmo e não há um Deus comigo. Não há um Deus comigo. Eu faço morrer, faço viver, eu firo, mas curo, e não há quem se salve de minha mão. Né? Louvado seja Deus. Então, glória a Deus, aleluia por isso. Então, segundo a ordem, então, segundo a ordem do Senhor, pela palavra do profeta, né, a vida retorna em duas fases. Né? A vida aqui, ela vai retornar em duas fases. Esse vale de ossos secos. A vida vai retornar em duas fases. Né? Em duas fases. Como? Em duas fases. Né? Os corpos são remodelados a partir de dentro. Né? E o sopro vital é insuflado. Os ossos simbolizam o desportado que, embora sem esperança, né? Pessoas que estavam sem esperança, pessoas que eram seres asilados, distantes de Deus, né? E ali a Bíblia está falando também ali que ele ia juntar, ajuntou. O povo estava desunido, o povo estava distante de Deus, o povo estava ali no pecado do cativeiro da Babilônia, estava seco espiritualmente, na desobediência, e aquele povo ali estava num vale. Então a transformação começa de dentro para fora. A Bíblia diz que ele foi criando pele, né? Pele significa o quê? Sensibilidade, sensível, né? Eles começaram a ficar sensíveis ao Espírito Santo, né? Depois da pele, né? Vê ali a pele. Aí veio os tendões, eles começaram a se mover, eles começaram a se agitar, eles começaram a andar, né? E a Bíblia diz que ele assoprou lá dentro. Não adianta eu ter uma boa aparência, mas se eu não tiver recebido o sopro do Espírito Santo, eu posso estar aberto por fora e seco por dentro. Mas eles aqui não, eles aqui estavam aniquilados de tal forma, tanto por dentro como por fora, eles estavam acabados, né? E ali ele ajuntou, né, esses ossos, né, e os ossos simbolizam os desportados que, embora sem esperança, pessoas que estavam sem esperança, né, que estavam lá, foram salvos do exílio e retornaram à vida em sua terra, né? Lá no exílio, lá do cativeiro da Babilônia. E aí Ezequiel, chegando ali, veio sobre ele a palavra do Senhor, né? E ali ele profetizou sobre o vale de ossos secos. E eles eram muito numerosos, na superfície estavam muito secos, disse o Filho do Homem. Acaso esses ossos viverão? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Aí, tu sabes, né? Aí ele mandou ele fazer o que? Profetizar. Essa palavra profetizar, no contexto literário do hebraico, é evangelizar, né? Ali ele lançou a palavra que foi enviada por Deus, e aquele povo recebeu a palavra. E a Bíblia diz que ele agora abriu a sepultura, tirou ele da sepultura, arrancou o coração duro e colocou um coração de carne. Aqui nesse texto da palavra de Deus, aqui fala que Ezequiel 37 diz que mudou o coração, tirou aquele coração duro, né? Quando a pessoa tem um coração duro, ele é seco espiritualmente. Uma pessoa que é seca espiritualmente, ela não tem sentimento por ninguém, ela não ama, ela não perdoa, ela não socializa. Pode ver que aqui os ossos estavam todos espatifados, ele foi ajuntou, uniu os ossos, diz que foi numeroso ali a quantidade ali, foi um grande exército
para Israel. Por quê? Porque uma pessoa seca de espírito, ela não se comunica com ninguém, ela não se relaciona com ninguém. Uma pessoa que é insossa, assim como ele disse, né, que o sal, né, ele dá gosto, mas quando o sal é insípido, ele não dá sabor, ou seja, ele não serve para nada. O sal, né, você pega uma carne, um peixe lá no interior, você pegava aquele sal e botava por cima do peixe, por cima da carne, e botava no sol. Daí ali passava de 10 a 15 dias aquela carne salgada e a carne não estragava. Nem era comida de bicho, que a carne era salgada. Mas agora tu pega uma carne insossa, deixa ela passar pelo menos 30 minutos, 20 minutos, ela fica em decomposição e é comida de bicho. Né? Assim era esse povo. Assim é aquela pessoa, né, que não tem sabor. Aquela pessoa insossa que você chega perto dela, você se sente mal, você quer até distante dela, não quer nem ver ela na sua frente. Pessoa que só fala de problemas, só fala da vida dos outros, só fala de dificuldade, sabe? Uma pessoa que não tem fruto, é insossa. Então esse povo aqui, ele estava insosso pelo pecado, pelo cativeiro, pela desobediência. E o povo de Israel se encontrava daquele jeito. E ali ele teve aquela visão. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E disse, porém, esses ossos poderá reviver. E ele disse, Senhor, tu sabes. Né? Então profetiza sobre esses ossos aí. Se começou a criar pele, criar os tendões. Tendões é a junta. O que é junta? Tendão? União. Né? Primeiro veio os tendões. O que começou a unir? Foi unindo, no sentido espiritual. Foi unindo, botando o seu devido lugar. Depois ele foi dando a aparência. Né? Quando ele disse assim, olha, né? E agora começaram a crescer a pele. E eu acabei de dizer, né? Uma pessoa quando ela começa a se unir, andar em comunhão, ela fica sensível. E quando ela fica sensível, aí ela recebe o Espírito Santo e ali muda a sua face, muda o seu temperamento. Então, ainda lá no sal, ele diz que o sal insípido só presta para ser pisado e ser jogado fora. Né? Uma pessoa insossa, irmão, você já comeu uma comida insossa? É boa, não é? Dá ânsia de quê? De vômito, né? Dá gastura, dá náusea, né? Dá mal-estar, né? Agora quando a comidazinha tem uma pitadinha de sal, aí dá um sabor. O sal, ele serve para conservar, né? Conserva o que? A língua, para não estar falando da vida dos outros. Conserva o que? Os olhos, para não estar botando as coisas na vida dos outros. Conserva a mente, para não estar com pensamento diabólico, né? Conserva os pensamentos, para não estar com maquinação, né? Agora a pessoa seca, enche de bicho, de varejeira, não é verdade? Então ele conserva. E esse povo estava seco, insosso, sem Deus, sem a sensibilidade, sem a presença de Deus, sem o Espírito de Deus na sua vida. E a palavra de Deus diz que abriu a sepultura e tirou eles de lá da sepultura. Eu estava na sepultura, você estava na sepultura do pecado, da Babilônia. Mas era outra hora nós era desgarrado, seco de espírito. E o Senhor abriu a sepultura, colocou um espírito novo em nós e arrancou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Está aqui no texto, o texto diz. O texto diz isso, o texto narra isso, o texto fala disso. Está entendendo? Então nós temos que entender que quando assim vai lá e profetiza, vai lá e evangeliza, aí hoje, em vez da pessoa evangelizar, se aproximar dos vales de ossos secos, as pessoas fazem pisar por cima dos ossos, sai acabando de matar, né? Vai destruindo ali aquela pessoa que está aquele vale. Mas o nosso Deus não, ele veio para dar vida em abundância. Ele veio resgatar o
desperdido, aquele que a sociedade não dá valor. Então, quer dizer, o texto diz claramente aqui que, filho do homem, acaso esses ossos viverão? Eu disse, Senhor Deus, tu sabes, disse-me, então profetiza sobre esses ossos, e tu lhe dirás, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Olha aí, ouve, né? Ouvir, irmão, é diferente de escutar. Quando eu ouço, eu retenho a palavra para dentro de mim, para o meu interior, e ali vai gerando fé, vai gerar vida. Vou sair desse vale. Agora, escutar é quando eu vou para um culto, eu vou para uma reunião, eu vou para uma igreja e não preste atenção, eu estou com o ouvido aqui, ó, querendo captar a conversa de um, conversa de outro, conversa de outro. Aí eu vou e volto seco de espírito, do jeito que eu estava, eu vou voltar, a mim volta até pior. Mas diz assim, mas ouve. Diz assim, ouve, pode ser assim, ouve, diz assim, ouve a palavra do Senhor, assim, o Senhor, Deus, esses ossos, eis que eu farei vir a vós o Espírito e vivereis, e colocarei sobre vós tendões. Aí, tendões, juntar, depois porei o que? Carne, começa a dar aparência, vai dando formato, vai dando aparência, né? Assim diz o Senhor, desejo esses ossos, eis que farei vir o vosso espírito e viverei, colocarei sobre vós tendões e farei com que cresça sobre vós carne, estenderei sobre vós, aliás, né, a carne, justamente, ele começa a dar aparência, né? Você começa a se aparecer como gente, depois ele bota a pele, dá vida, depois dá a pele, que vem a ser sensibilidade, né? Eu acabei de dizer, sensibilidade, a carne, e colocarei de vós espírito e vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei conforme me fora ordenado, e houve um rumor. Enquanto eu profetizava, um tremor e os ossos se aproximaram um dos outros. Olha aí. Então estava dividido, né? O texto está falando aqui de divisão. Divisão deixa a pessoa seca de espírito, deixa a pessoa no vale. Quem vive na divisão, vive no vale. No vale, meu irmão. Você não foi chamado para viver a vida inteira no vale. Não foi não, irmão. E eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que quando eles deram ouvido, eles ouviram. Aí o interessante aqui é que eles se juntaram, né? Se uniram, irmão. Deus ali estava restaurando Israel. Deu aparência, começou a ter aparência. Agora estou olhando aqui, estou vendo aqui um ser humano, estou vendo aqui um servo de Deus. Outra hora não, via só os ossos, via aquela pessoa seca. Então ele colocou os tendões, que é para quê? Para a pessoa se mover. Aí colocou a carne, para a pessoa ser identificada, né? A pessoa ser identificada, né? Pela essa caixa aqui, né? Só os ossos não dá para identificar. Como é que a pessoa vai ser identificada se ele está vendo ali só o osso seco, né? Sem aparência, não tinha aparência. Aí depois ele bota a pele. Quando ele bota a pele fala de sensibilidade. A nossa pele é sensível. Então, quer dizer, ele começou a fazer que aqueles ossos se movimentassem, deu vida e depois veio a sensibilidade. A pessoa, ele ficou sensível. Depois ele disse assim, agora ouvi. Aí ele disse, quando ouviu a palavra dele, diz que eles se ajuntaram, se uniram e vivereis, né? E vivereis. Aí ajuntou. Aí ele diz ainda, e os ossos se aproximaram um dos outros. Olhei e sobre eles havia tendões, cresceu carne, estendeu-se sobre eles a pele, não havia espírito neles, né? Veio a aparência, começaram a se movimentar, a ter a sensibilidade, mas o Espírito Santo ainda não estava nele. Aí foi o que ele fez, né?
Aí diz assim, ele diz, profetiza ao Espírito, profetiza o Filho do Homem, dirás ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem o Espírito dos quatro ventos, sopra sobre estes mortos, e eles viverão. E profetizei conforme foram ordenado, e penetrou neles o Espírito, e viveram, e firmaram-se sobre os pés um exército muito grande. Então lhe disse, Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, que está a dizer, nossos ossos estão secos, nossa esperança pereceu, fomos eliminados. Por isso profetizei, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abro vossos túmulos, e vos farei subir de vossos túmulos, e o meu povo, e vos convidarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor. E quando eu abrir os vossos túmulos, e vos subir de vossos túmulos, meu povo, porei o meu espírito em vós, e vivereis, e vos colocarei em vossa terra, então sabereis que eu sou o Senhor, falo e faço. Falo e faço. Deus é Deus, Ele fala e faz, Ele promete e faz. Louvado seja Deus. Então, os corpos são remodelados a partir de dentro, e o sopro vital é insuflado. Então, os ossos simbolizam, né, aquelas pessoas deportadas, né? O povo que estava naquela situação do cativeiro ali. Então, ele abriu o sepulcro, tirou de lá e ressuscitou, e agora deu vida. Quantos nós não vivíamos como sepulcro? Sepulcro caiado? Sepulcro, irmão, é lugar de morto. Sepulcro é lugar de mortos. Mortos. Ele chegou para os fariseus e disse assim, vocês são como sepulcro caiado. Sepulcro é morada, morada de mortos, morada de defunto, pessoa sem vida. A pessoa sem Deus é que nem esses vales de ossos secos aqui, ó. É os ossos tudo dividido, tudo distante um do outro. Hoje é uma intriga, é irmão intrigado com irmão, é pai intrigado com filho, filho intrigado com pai, é pastor intrigado com membro, é membro intrigado com pastor, é a irmã do círculo de oração intrigada com a irmã do departamento da senhora, aí a irmã do departamento da senhora é intrigada com a regente da família, e aí vai, é uma esculambação. Por quê, irmão? Porque estão divididos. Deus é um só, o caminho só é um. O caminho é só um. O caminho é pelo caminho estreito, é pelo caminho de renúncia. É apertado, irmão. Tem que passar pela prensa de Jeová, tem que ser imprensado pela prensa de Jeová, para sair as mazelas, para sair as coisas ruins da gente. Então eu quero dizer uma coisa para você nessa tarde. Deus opera no vale. Sabia que Deus opera no vale? Deus, ele opera no meio do vale. Aí o que ele diz lá em Jeremias, no capítulo 17, né? Que aquele que confia no Senhor serão como uma planta que as suas raízes se dirigem ao ribeiro, e as suas folhas ficam verdes no dia da sequidão, e nunca deixarão de dar fruto. Olha aí. Mas quando a pessoa, as suas raízes não estão indo para o ribeiro, suas raízes estão indo para a soberba, estão indo para o orgulho, estão indo para a mentira, estão indo para o pecado, ela vai secar, não tem vida. Você não vê? Diz que o justo florescerá como a luz da aurora, brilha como a luz da aurora, e florescerão como a palmeira do Líbano, do cedro do Líbano. Veja como é que é o Líbano lá, 92, 1 de Salmos, diante. O Líbano, o cedro, todo mundo conhece ele. Ele desce para baixo, mais de 3 metros, e se abraça com lençóis freáticos, e após 5 anos só cresce 1,5 metro. Depois de 5 anos que ele começa a crescer. Então o crescimento começa de baixo, é no invisível. Ande no invisível. O invisível é aquele que ora e não fica se amostrando na hora que está orando. O invisível é aquele que jejua e não fica dizendo que está jejuando. O invisível é aquele que ama, mas não precisa de estar falando para um e para outro. O invisível é aquele que ajuda, aquele que abençoa, mas não fazendo propaganda do que faz, não fica se gloriando do que faz. Viver o invisível é aquela pessoa que se consagra, que obedece a Deus. Em qualquer canto que ele for, ele obedece ao seu pastor, ele obedece à sua congregação, obedece à sua liderança. Certo? Isso aqui é viver no invisível, é viver no Espírito, é viver uma vida espiritual, uma vida em retidão.
Viu? Quando tu anda no invisível, o inimigo não consegue tragar nada teu, não consegue destruir nada teu. Ele pode até querer vir por permissão de Deus, mas ali é só para provar a tua fé, e a tua fé aumentar mais e mais, ele não vence, porque tu está no invisível. Quem anda no invisível, certo? Não anda se bajulando, não é bajulador e nem anda se bajulando, não anda se amostrando. Quem anda no invisível não prega por dinheiro, não ora por dinheiro, não louva por dinheiro. Você está entendendo? Quem anda no invisível, ele cuida, ele zela, ele é abençoado. E as pessoas abençoam ele porque ele cuida, porque ele zela, porque ele dá atenção, ele une, ele ajunta. Você está entendendo? Então quem anda no invisível é diferente. A hora que foi que o invisível operou naquele vale de ossos seco, soprou. Você consegue ver o vento? Ele disse que soprou um vento. Soprou um vento lá o espírito veio naquele povo, aquele povo reviveu, aquele povo ressuscitou. Olha aí, você está entendendo? Você consegue ver o vento? Você não vê o vento, irmão. Você sente o vento. Você olha, você vai para um lado e para o outro, você sente o vento. Você olha para as árvores, você vê as árvores se mexendo, mas você não vê o vento. Só vê o mover. Então faça assim também. Falou para Nicodemo, Nicodemo, eu sou como o vento. João 3,9. Você está entendendo? Então, esses vídeos eu faço todos os dias, porque Deus está me incomodando e Ele está voltando. Então isso é um aprendizado para nós. Seja sal, mas não seja insípido. Quer ser sabor e sem gosto. O sal ele dá gosto. Qualquer comida sem sal é ruim, não é? Então quando você é uma pessoa que anda na luz, anda no sabor, anda na vontade de Deus, quando tu prega as pessoas querem ouvir mais, as pessoas vão aprender mais, não te dá atenção. Né? Mas quando a pessoa é insossa, não, ninguém quer estar perto. Ninguém quer estar perto de uma árvore que dá espinho, mas na árvore que dá fruta, todo mundo quer estar perto. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Uma boa tarde, uma ótima sexta-feira.